Caleri de volta ao São Paulo? O que tá pegando em relação a Rafinha e Flamengo? No vídeo de hoje do canal do Nicola respondo essas duas perguntas, te atualizo sobre o que há de possibilidade em relação a Gil, zagueiro do Corinthians se mudando para o Internacional. Tem informações ainda sobre Allan Kardec, que era pretendido por alguns clubes brasileiros. E por último, mas não menos importante, te atualizo sobre a chance de o Santos ter de jogar a Libertadores da América como mandante no Paraguai. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só queria pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal, estamos quase chegando em 1 milhão de inscritos e a partir das 8 horas da noite tem mais um programa do Nicola aqui no canal do Nicola no YouTube, conto com a sua audiência. Vamos falar bastante sobre o mercado, entrevistas interessantes, bora falar também sobre os times do Nordeste na comparação com alguns gigantes que estacionaram no tempo. Antes de tudo isso, só queria lembrar ou passar uma dica super importante. Bora começar o vídeo com uma pergunta. Você já parou para pensar na possibilidade de ter uma mesa de sinuca ou bilhar totalmente personalizada aí na sua casa? Por exemplo, com o escudo do time do seu coração ou nas cores que você quiser? Então você precisa conhecer a Carlim Bilhares, uma empresa super bacana que acaba de virar parceira do canal do Nicola. O trabalho dos caras é espetacular e dá para escolher absolutamente tudo. Como, por exemplo, a mesa 2 em 1, de jantar e também de bilhar. Eles também produzem mesas de pebolim. A fabricação é da própria Carlim Bilhares, que envia sua mesa de bilhar, sinuca ou pebolim com frete grátis e montagem para 6 estados, além do Distrito Federal. Quer mais? Dá para parcelar em 12 vezes e você só começa a pagar quando receber sua encomenda. Entre agora mesmo no site da Carlim Bilhares, vou deixar o link na descrição desse vídeo e você vai curtir bastante a infinidade de produtos e modelos à disposição. Vire agora mesmo cliente. Tenho certeza que você vai curtir e se divertir bastante com a Carlim Bilhares. Bora começar o vídeo falando sobre o Santos, que vive um dilema. O Peixe corre enorme risco de ter de enfrentar o São Lourenço na última eliminatória antes da fase de grupos da Libertadores, sem poder disputar a partida dentro de casa. Nem na Vila Belmiro, nem na cidade de São Paulo, talvez nem no Brasil. Tudo por causa da Covid-19, que tem causado mortes atrás de mortes. 3.000 mortes por dia é o pior momento de longe, desde que a pandemia se instalou no Brasil, lockdown por todas as partes. O Campeonato Paulista, por exemplo, teve a rodada do fim de semana suspensa, não há uma definição em relação ao que vai ser do futuro e os times não podem mais jogar dentro de casa. O Santos está proibido de enfrentar o São Lourenço na partida da Vila Belmiro. E a alternativa que está sendo discutida agora é de essa disputa, essa partida acontecer no Paraguai. O São Lourenço mandaria sua partida na Argentina e quando fosse enfrentar o Santos como visitante, jogaria no Paraguai. É algo que tem acontecido até com alguma frequência na Europa. Por exemplo, na Liga dos Campeões e na Liga Europa, seria o primeiro caso envolvendo um clube brasileiro e um baita prejuízo para o Santos. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com o José Renato Quaresma, que é homem forte do futebol do Santos. Ele não cravou essa possibilidade, mas admitiu que a Federação Paulista, em contato com os paraguaios, já disponibilizou essa alternativa caso o Santos não possa mesmo jogar nem na Vila Belmiro, nem na cidade de São Paulo, muito menos em algum estado brasileiro. Bora falar agora sobre Allan Kardec, centroavante que foi bem no Palmeiras, foi bem no São Paulo e desde 2016 se mudou para a China. Jogou no único time durante todo esse período, é o Chongqing Dangai. Acho que é assim que se fala, se não for, os chineses que me perdoem. Nesse período foram 54 gols marcados pelo clube, ele se tornou o maior artilheiro da história do Chongqing Dangai, até por isso vivia as últimas temporadas como capitão. Teve todos os motivos do mundo para sair via justiça. O clube atrasou meses e mais meses de salários, não pagou um imposto que permitiria, por exemplo, o Allan Kardec enviar o dinheiro para o Brasil, enfim, um verdadeiro caos. Mas para sair pela porta da frente, o Allan Kardec esperou pacientemente e está fechando os últimos detalhes de uma rescisão de contrato de forma amigável. Aí você deve estar imaginando, pô, então pode ser que ele volte pro Vasco, vai jogar no São Paulo, no Palmeiras ou em algum grande clube do futebol brasileiro, certo? Errado. O Allan Kardec tem conversas finais para se acertar a qualquer momento com um time chamado Shenzhen FC. Trata-se de um clube bem mais rico do que o Chongqing Dangai, time que tem a pretensão de brigar por título na Superliga Chinesa da temporada de 2021. O Allan Kardec também vai ter um salário maior, com um contrato mais longo, e a tendência de volta ao Brasil vai ser só daqui a alguns anos. Ele tem a intenção de encerrar esse ciclo no futebol chinês, fazer o pé de meia não só para ele, mas para os filhos, também para os netos.
Só para completar, vale a lembrança de que o Shenzhen FC, o novo time do Allan Kardec, já tem um brasileiro barra português, o Diego Souza, que jogava pelo Braga, foi naturalizado português, tem atuado na seleção portuguesa ao lado do Cristiano Ronaldo. Nesse momento, o Diego Souza e o colombiano Quinteiro são os estrangeiros do Shenzhen FC. Bora falar agora sobre a possibilidade de o zagueiro Gil virar reforço do Internacional. Informação que foi levantada pelo jornalista Samir Carvalho. Ele informa que, inclusive, o Guerreiro é um dos principais entusiastas da ideia. Guerreiro e Gil formaram dupla no Corinthians, foram muito amigos. Hoje o Guerreiro é jogador do Internacional e tem feito esforço nos bastidores para que o Gil siga o mesmo caminho. Vale a lembrança de que o Internacional está em busca de um zagueiro técnico para formar a dupla de zaga com o Vitor Cuesta. Antes de gravar o vídeo, fui checar essa história com um dirigente corintiano e ele disse que tudo bem, o Corinthians não vai impor nenhum problema à saída do Gil, desde que o Internacional pague o valor da multa rescisória. Calma que tem uma ironia nessa frase do dirigente corintiano. É que a multa rescisória é extremamente alta, cerca de 6 milhões de euros ou 40 milhões de reais. Nem o Inter, nem clube algum do mundo vai pagar tanto dinheiro por um zagueiro de 33 anos de idade. E esse talvez nem seja o único problema. O Gil recebe entre salários, direitos de imagem e luvas no Corinthians algo na casa dos 800 mil reais por mês. Está entre os zagueiros mais bem pagos do futebol brasileiro. Não acho que o Internacional teria caixa para fazer ou para contratar um jogador de tamanho investimento. Só para completar, vale a lembrança de que o Gil tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2022, é titular absoluto, cara super identificado com o clube, com o torcedor e também com jogadores e funcionários alvinegros. E para arrematar de vez, vale a lembrança, ou vale um comentário que esse dirigente corintiano com quem eu conversei fez, logo depois de saber a notícia da intenção do Guerreiro. Ele disse o seguinte, abre aspas, manda avisar ao Guerreiro que nem todos são mercenários como ele, fecha aspas. Só para fazer a ressalva, o Guerreiro deixou o Corinthians pela porta dos fundos. Tudo porque o Guerreiro não quis renovar seu contrato com o Timão, mesmo sendo ídolo, mesmo tendo feito o gol do título no Mundial de Clubes. Tudo porque o Flamengo apareceu com uma proposta de 18 milhões de reais de luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Bora falar agora sobre Rafinha. O que acontece com Rafinha que ainda não assinou com o Flamengo? O Jornal Extra trouxe uma informação extremamente importante que ajuda a entender o porquê de tanta demora. Já são mais de 45 dias desde que o Rafinha rescindiu seu contrato com o Olympiacos da Grécia e ainda não fechou com o Flamengo. O Rafinha tem dado todas as demonstrações de que gostaria de jogar no rubro-negro. Ele tem adiado ou tem demorado para responder a ofertas de outros clubes brasileiros. O torcedor do Flamengo e os demais jogadores rubro-negros também já demonstraram vontade do retorno do Rafinha. E o que pega nesse momento são as luvas, o prêmio pela assinatura do contrato. Rafinha já concordou em receber um salário menor do que recebia antes de se mudar do Flamengo para o Olympiacos da Grécia, quanto a isso está tudo certo, mas o Rafinha tem feito questão de receber luvas, que é aquele prêmio pela assinatura do contrato. O que pega em relação aos dirigentes rubro-negros? Os dirigentes ficaram bravos porque no último contrato o Rafinha recebeu toda a grana, não cumpriu o contrato inteiro e foi embora sem devolver esse dinheiro. É que um mês antes dele fechar com o Olympiacos, o Flamengo havia depositado a última parcela de luvas, que totalizaram 1 milhão e 800 mil reais. Esse 1 milhão e 800 era por um contrato que só terminaria em junho de 2021, ou seja, agora. Na teoria, se o Rafinha não cumpriu todo o contrato, caberia a ele devolver esse dinheiro. O Rafinha foi embora, não devolveu a grana, ainda fez valer uma cláusula no contrato que permitia a ele ir de graça para qualquer clube europeu, no caso do Olympiacos, ou seja, o Flamengo, além de não receber nada pela transferência, ainda não teve a devolução das luvas referentes aos meses em que ele não esteve cumprindo o contrato. É por isso que agora os dirigentes rubro-negros, especialmente aqueles mais próximos ao presidente Rodolfo Landim, ligados ao BAP, que é um cara frontalmente contrário ao Marcos Braz, que essa galera toda é contra a chegada do Rafinha, a menos que ele aceite abrir mão dessas luvas. Enquanto o Rafinha exigir o pagamento de prêmio pela assinatura do contrato, não vai haver acordo. Só para arrematar, vale também outra observação importante. Além de 1 milhão e 800 mil reais de luvas pagos ao Rafinha no primeiro contrato, o rubro-negro ainda teve de desembolsar 2 milhões e 800 mil reais com o Lincoln, que é o ex-jogador e representante do Rafinha, por causa da intermediação do negócio. Quero fechar o vídeo falando sobre Caleri, como esse assunto repercute com o torcedor do São Paulo, né? Caleri deu nos últimos dias mais uma entrevista em que deu aquela bela cavada, falando sobre a vontade de voltar ao tricolor.
Além disso, disse que nunca foi tão feliz jogando futebol quanto nos 6 meses em que vestiu a camisa do São Paulo. Foram nos 6 primeiros meses do ano de 2016. Ele marcou 16 gols, sendo 9 só na Libertadores da América. São Paulo chegou à semifinal da competição e o Calleri foi o grande destaque daquele time. Acontece que o Calleri havia chegado ao São Paulo por empréstimo. Um grupo de investidores uruguaios havia o comprado do Boca Juniors e colocado ele no Deportivo Maldonado só como uma grande laranja, né? Para que ele pudesse ter os direitos econômicos registrados. E desde então o Calleri tem sido emprestado para Deus e o mundo. Já foram 6 empréstimos: São Paulo, West Ham, Las Palmas, Alavés, Espanhol e Osasuna. Ele está atualmente no time espanhol. Nessa entrevista mais recente, o Calleri nem falou sobre a vontade ou não de continuar no Osasuna, só deixou claro que teria vontade de jogar no São Paulo e foi o suficiente para que vários torcedores tricolores começassem a pressionar o presidente Júlio Casares e também o Carlos Belmonte pela volta do atacante argentino. Posso te assegurar que não há a menor possibilidade disso acontecer agora, especialmente depois da chegada do Éder Martins, centroavante de 34 anos de idade, brasileiro / italiano, chegou até a jogar pela seleção italiana em uma Euro de 2016. Eu havia contado para vocês na semana passada de que o Júlio Casares havia fechado as portas para o Calleri. Não ao Calleri, mas por toda a condição financeira. É um cara que ganha em euro, é um cara que teria de ser comprado do Deportivo Maldonado. O São Paulo nem tem condição de pagar um salário muito alto, muito menos de comprar seus direitos econômicos. Todas as aquisições recentes do São Paulo foram ou de graça ou com pagamentos pequenos. Por exemplo, o mais caro deles, o Orejuela, que custou 2 milhões de dólares. Certamente o Calleri custaria no mínimo 10, 12, 13, 14 milhões de dólares ou de euros. Independente da moeda, ficaria muito caro, muito longe daquilo que o São Paulo pode pagar. Calleri não será contratado, tá, torcedor são paulino? Talvez na metade do ano, se o Éder não vingar, se eventualmente o Deportivo Maldonado topar emprestar o jogador de graça, numa condição especial, talvez na metade do ano esse assunto possa ser retomado. Nesse momento, no dia 18 de março, com a janela de transferência fechada para clubes europeus, não há a menor possibilidade de o Calleri ser contratado. Os dirigentes do São Paulo estão bem felizes com as atuais contratações. Já foram 6 reforços. Bruno Rodrigues foi o primeiro atacante de velocidade, Orejuela o segundo lateral direito, Miranda o terceiro, Benítez o quarto, um meio atacante, William, ex-jogador do Palmeiras, que virou volante, foi o 5º reforço, além do Éder Martins, centroavante, 34 anos de idade, que se apresenta na segunda-feira para exames médicos e para assinar um contrato de 2 temporadas. O Éder estava jogando no futebol chinês, no mesmo time do Miranda. Eles e o Alex Teixeira foram campeões juntos pelo Jiangsu Suning. Bom, pessoal, são todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê a partir das 8 horas da noite com o programa do Nicola, cheio de informações de mercado, muita interatividade. Quero debater e responder a perguntas de vocês, combinado? Espero vocês aqui no canal. Abraço, tchau, tchau.